Estou aqui para a gente discutir hoje sobre os acertos e o que a gente deve evitar em relação à cobertura dos direitos da infância. O caso da menina que ficou grávida aos 10 anos e teve a gravidez interrompida chamou muito a atenção da imprensa e da sociedade e causou comoção no país. Então, o que a gente deve fazer? Em primeiro lugar, o nosso foco principal tem que ser a proteção da criança. O que a gente não pode fazer de maneira nenhuma é tornar a identidade dela possível. Isso significa não apenas não mostrar imagens, não citar o nome, nem a inicial, nem o primeiro nome, nem o nome da família, nem o nome do agressor. Porque, por fim, como se sabe que foi o tio que causou a agressão sexual que levou à gravidez e o crime que ela foi submetida durante 4 anos, é muito fácil, na hora que o tio foi preso, que a gente consiga identificar essa família, ainda mais tratando de uma cidade tão pequena. Então, como isso já tinha sido veiculado, a cidade de onde ela vem e o nome do tio, isso causa a situação de que é possível identificar essa família e essa criança, e isso jamais poderia ter acontecido. Então, primeiro ponto que a imprensa tem que ter como principal foco é a criança e a proteção dela. Até porque ela está protegida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Constituição Federal, que diz que crianças e adolescentes têm que ser prioridade absoluta. E os jornalistas estão envolvidos nisso enquanto sociedade, nessa defesa. Esse é o primeiro ponto. A gente tem que evitar de qualquer maneira estigmatizar a menina, sexualizar a menina, é uma criança. A gente precisa nomear o que ela é. Ela é uma criança que foi vítima de violência. E o que é pior, a violência só foi descoberta porque ela estava grávida. Por quê? Quando a gente faz cobertura de direitos da infância, a gente precisa saber, quando há violação de direitos, quais são as portas de entrada para as denúncias. E elas são a escola e o hospital, por exemplo. Então, como a gente está vivendo uma situação de pandemia, na escola ela não poderia denunciar para nenhum professor. Então, o meio que foi encontrado por ela para mostrar que havia algo errado foi o hospital. Na hora que ela se sentiu mal, porque ela estava grávida, ela é uma criança de 10 anos que não tem estrutura nem física, nem psicológica para levar adiante uma gravidez, fruto de um estupro. Em segundo lugar, ela tem direito ao aborto legal. Então, quando a gente vai fazer essa cobertura, a gente precisa saber quais são os direitos dessa criança. Em terceiro lugar, a gente precisa saber como é que funciona a estrutura do sistema de garantia de direitos da infância e da adolescência, onde o poder público falhou ao não proteger essa menina. Como isso pôde acontecer durante tanto tempo sem que ninguém percebesse? Quais eram os sinais que ela estava emitindo de que ela estava sofrendo uma agressão? É muito importante que a gente cobre essas instâncias para entender aonde o poder público falhou. Em terceiro lugar, a gente precisa ver como isso está sendo usado no contexto político. Como a gente viu, muitos deputados, 4 pelo menos, foram até a porta desse hospital tentar invadir para interromper o procedimento que ela estava vivendo, que já é de extrema dor, né? Então, a gente precisa expor essas pessoas, porque são adultos que podem responder pelo que fizeram. Eles estavam ali violando, gerando uma nova violência para uma criança que já foi violentada por muito tempo. E isso é nosso papel também mostrar e tentar impedir, né, por meio do jornalismo. O contexto político, né? Então, como esse caso veio à tona? Ele veio à tona por conta da própria ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves. Foi ela que primeiro falou desse caso. Por quê? Qual o interesse da Damares em falar sobre esse caso? A gente sabe, até BBC Brasil mostrou numa reportagem muito interessante, muito importante, que aqui no Brasil existe muita violência contra criança e adolescente. Por que Damares escolheu esse caso? Qual é o contexto que levou a ministra a colocar esse caso, mesmo protegendo a ministra, protegeu sim a identidade da criança, mas ela expôs o caso. Por que esse caso? O que ela queria com isso? O que está por trás? Quais são as outras questões que estão em debate nesse momento no governo federal? Isso é muito importante.
Em quarto lugar, a questão da Sara Giromini, né? Ela cometeu um crime ao falar o nome da criança, ela cometeu um crime ao dizer onde ela estava, ela cometeu um crime ao incentivar que pessoas fossem até a porta, constranger essa família, ou até a casa dela, tentar fazer com que a família mudasse de ideia, influenciasse a criança. Isso é muito sério, muito grave, é crime. Então a gente, quando faz essa cobertura, tem que saber quais são os crimes. A gente não pode de maneira nenhuma expor a criança. Por fim, o que é muito importante é a gente apontar como é que vai ser a vida dessa criança daqui para frente. Para onde ela vai? Não precisa dizer o local, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando quais são as políticas públicas que vão acolher essa menina. Ela deveria ter sido acolhida desde o começo. Ela não foi acolhida. O que falhou e agora? Como é que as políticas públicas podem acolher essa criança? Ela precisa de psicólogo, precisa de acompanhamento de assistente social, como mínimo. Precisa saber se ela tem condições financeiras para seguir adiante, se ela vai poder ficar no local onde ela está, já que ela foi exposta de maneira muito cruel. Quais são os próximos passos nesse caso? Então, a nossa proteção da criança tem a ver com saber como ela vai agora continuar a própria vida, né?